Olha, não consegui decorar todos os seus títulos. Não foi possível. Não, tá bom, mas eu... Vou deixar você falar que eu acho que é mais fácil do que eu. Estamos aqui hoje para mais um Poder Equestre, diretamente do Clube Hípico de Santa Amaro. Eu tô aqui com o Dudu, muito famoso nas pistas, só ganha tudo. Dudu, bem-vindo. Obrigado. Queria que você contasse pra gente quem é você e o que você faz. Eu sou o Dudu Bárbara, eu monto... Que coisa! Eu monto há... Nossa, faz tempo já. Há 15 anos. Salto 1,50 m. Básico, assim, super básico, tranquilo. E sou atleta aqui do Clube Hípico de Santo Amaro. Posso perguntar uma coisa que eu Pode. fiquei curiosa? Não estava na nossa pauta inicial, você falou que você trabalha, eu achei que você fosse profissional, Ah, homem é. do céu. Eu trabalho no C6 Bank. Eu tô Caramba! em estágio lá, Aham. na área de investimentos. E também faço faculdade, então para montar hoje tá complicado. Tá complicado, mas segue muito competitivo como sempre. Então, Dudu ganhou alguns sul-americanos, foi vice do ano passado, Fui vice no Sul-Americano de 2023, em Porto Alegre. 23. Foi campeão brasileiro inúmeras vezes, já tem muitas classificações. Acho que quem acompanha as provas mais altas sempre vê você e a sua égua também icônica. E eu quero saber tudo dela, sinceramente, sou fã de vocês. Queria saber um pouco, Dudu, como que você começou a montar? Eu comecei quando eu tinha 5 anos de idade, lá no Terra São José. Meu pai, quando eu era pequeno, ele sempre me levava para passear lá, nos cavalinhos e tal. Aí um dia ele falava, vou colocar você para fazer a aula, ver se você gosta. Aí no começo eu não gostava não, no começo era chato. Aí depois quando eu comecei a saltar, eu peguei gosto. E aí, acho que assim, peguei gosto mesmo na primeira competição. Depois da primeira competição, Você já ganhou sua primeira eu fiquei competição? em segundo. É claro que a pessoa começou já no esporte classificando, claro. Eu fiquei Tava em segundo. veia de campeões, sempre. Aí eu fiquei, se eu não me engano, acho que eu fiquei em segundo e o Felipe Greco ficou em primeiro. Foi alguma coisa assim. Mas desde pequeno foi sempre os dois ali competindo juntos. E aí depois comecei pulando varia no chão, 40, 60. Aí quando eu tinha 9 anos de idade, eu tinha 2 cavalos, um chamava Supremo e tinha uma égua que chamava Bailarina. E aí teve um certo dia, os 2 cavalos eram muito bons. A Bailarina, um dia assim, do nada, ela resolveu parar de ganhar e começar a disparar. Do nada. Tipo assim, a gente ganhava Virou todas as chavinha. provinhas de 80, 90. E aí, certo dia deu a louca na égua e ela resolveu disparar comigo nessa pista aqui. Aí ela deu tipo umas 2 voltas disparada comigo aqui. Aí ela tinha aqueles gramados em volta, assim, sabe? Aí ela passava em cima da grama, assim, que nem louca, não parava de jeito nenhum. Aí eu caí. Aí depois desse dia, assim, eu fiquei meio com um pouco de medo. Porque é muito assustadora a sensação de tipo, você estar em cima do cavalo, o cavalo disparado e você não conseguir parar ele. Acho que pra mim a pior Criança sensação ainda, eu que acho. tem pra uma criança é essa. Você sabe que você vai cair. Aí fiquei com um pouquinho de medo, mas continuei soltando ela, normal. Aí passou tipo um mês depois dessa prova, eu tava fazendo um treino na escolinha. Aí eu pulei tipo uma vertical baixinha e ela disparou. Só que na hora que ela começou a correr, aí eu nem pensei e pulei. Pulei. Você Quebrei falou, não vou passar por essa situação de novo. Pulei. No que eu pulei, eu caí assim, com o braço assim. E aí eu quebrei o braço, tive fratura exposta. E assim, foi acho que uma das maiores dores da minha vida. E aí eu lembro direitinho, eu caindo assim, eu levantei, meu braço pendurado, uma sensação horrível. Que horror! Aí o Fábio pegou assim na mão e eu chorava, quebrei o braço, e o Fábio olhava assim. O braço não, pendurado. acho que não quebrou não. Não, Juro. porra, Fábio. Nossa, eu chorava. E aí no hospital pra fazer raio-x, tudo, era uma dor do caramba, assim, foi traumatizante. E aí eu fiquei, acho que 7 ou 8 meses parado, que eu tive que fazer 2 cirurgias, assim. Depois fiz e tal. E aí eu lembro que eu voltei, eu ainda tava usando uma talhinha no braço, assim. E aí quando eu voltei nessa égua. A égua ficou 7, 8 meses na mão de profissional, não tinha feito mais nada. Aí eles falaram, acho que é de boa. E a égua era boa, realmente. Aí voltei, acho que eu fiz 2 treinos com ela, assim, tipo,
meio com medo, assim, tipo, trabalhei trote, galope e tal. Aí ela não fez nada, e depois foi perdendo medo e fui continuando. Acho que deu uma semana, assim, trabalhando ela, eu já tava meio confiante. Aí o meu professor, eu tava em Itu, meu professor lá falou assim, vamos fazer um treino de cavalete. Beleza. A hora que eu passei os cavaletes a primeira vez, ela saiu disparada de novo. Meu Deus! E aí, dessa vez, eu falei, o que eu faço, né? Não sei se eu pulo, se eu fico em cima, eu não sabia o que fazer. Mas eu falei, eu vou pular. Aí fiquei, aí ela saiu rodando a pista, assim. E aí, do nada, ela virou assim e embicou na cerca. Aí, no que ela embicou na cerca, eu falei, morri. Ela vai pular a cerca e morri. Chegou na cerca, ela parou. E aí, eu saí voando, bati a cabeça na cerca. Caramba! Abri minha orelha no meio. Dudu, não. Peraí, ó. Isso daqui não tá Essa indo história como eu ninguém imaginei. Esse episódio não está indo como... Eu É. imaginei que você ia contar um caminho de flores pra gente Não aqui. teve caminho de flores, não. Bate a cabeça na cerca. Eu lembro, assim, dela disparada comigo. Depois eu só lembro de eu no chão. Eu nem sei se eu apaguei. Eu só lembro eu no chão. Já tinha, todo mundo já tava em cima de mim, assim. E foi muito feio. Tipo assim, meu capacete rachou aqui atrás. A cerca Babado. quebrou. Tinha um prego na cerca, assim, pra cima. Esse prego abriu minha orelha no meio. Foi muito feio. Eu sangrava aqui, assim, eu não entendia nada. Aí enrolaram uma faixa na minha cabeça. E eu só fui descobrir quando eu cheguei no hospital o que tinha acontecido. Eu nem sabia o que tinha acontecido. Sabia que tinha caído, mas não sabia o que tinha acontecido, por que eu tava indo no Meu hospital. Deus do céu! Tava só com uma dor absurda aqui, assim. Socorro! É. E assim, o meu professor lá de Tu é o Thiago Massado. É até hoje o professor da escolinha. E aí, nas férias passadas, a princesa ficou lá em Tu e eu fui lá montar. E eu tava conversando com ele e ele falou assim, Dudu, acho que o Thiago já trabalha com isso há uns 30 anos. Ele falou, Dudu, acho que eu nunca vi um tombo, foi o tombo mais feio que eu vi na minha vida. Ele falou que ele voltou pra casa, que ele chorava, porque eu era criança, ele que tava dando aula, imagina se acontece alguma Sim. coisa mais séria. Ele falou que pensou em desistir de dar aula, tudo, falou que foi muito feio. E hoje você tá aí saltando 1,50 Não, m. aí eu fiquei mais um mês parado, só que eu não desisti. Meus pais fizeram de tudo. Minha mãe, inclusive, pra eu parar de montar. Se eu tivesse só minha mãe na vida, ela já tinha barrado ali. Ela falou, por mim você não monta mais. Inclusive até hoje. Por ela, nem eu nem a Gabriela. Depois desse tombo aí, ela... Que loucura! E aí fizeram de tudo, assim, propaganda de vários esportes diferentes, tudo. E aí eu não falei, não, eu quero continuar. E aí quando eu voltei, essa égua eu nunca mais montei ela, meu pai vendeu a égua. E aí o meu outro cavalo, que era o Supremo, ele era, tipo assim, nunca tinha disparado nada, só que ele era assustado. Às vezes ele assustava, assim, dava um galopinho pra frente e parava. Nada demais. E aí quando eu voltei, eu já sabia que ele era assustado. Eu voltei na guia com o Fábio. Eu pulava 90 já. Na guia. Na guia, só trote. Aí às vezes galopava. Aí o Fábio foi pegando confiança, aí saí da guia. Aí fiquei só no trote, no galope. Se o cavalo dava uma assustadinha, eu já parava, começava a chorar, queria ir embora. Eu ainda sou assim, tá? Mas aí, eu montando tipo, sou exatamente assim. eu demorei um tempão pra perder o medo. Tipo, eu demorei acho que mais de um mês pra voltar a saltar. Voltei pulando baixinho, isso aí acho que foi em 2015. Aí depois, no final do ano, meu pai comprou um outro cavalo pra mim, que era o Contigo, que era um cavalo gigante, assim, mas o cavalo era muito bom, muito mansinho. E aí, tipo, nas provas de 1 metro, assim, comecei a ganhar muito com ele. Eu tinha uma outra... Aí depois eu comprei uma égua também, que chama Gisele, também que ia super bem. E comecei a ir super bem nas provas de 1 metro. Aí só pra você ter noção, no final de 2016, eu comecei a pular o I-10 nas copinhas aqui. Já faziam... O tombo foi em 2014, fazia 2 anos 2 já. anos. Comecei a pular o I-10 nas copinhas, que era cronômetro e tudo. E aí, tipo assim, tava com esse cavalão. Um dia eu fiz uma curva, assim, peguei uma distância indo pra uma paralela. A hora que ele desceu da paralela, ele já desceu meio queixudo, mas nada demais. Fiz um círculo, parei ele e desisti, número 4. 2 anos depois. Em 2016 eu tinha ganhado tudo, assim, de pré-mirim. Só não ganhei o Campeonato Brasileiro e Paulista. De resto, CSN eu ganhei todos. E aí, tipo assim, montava bem, tudo. E aí, acho que foram umas 3 provas, assim, com ele, que ele se empolgava um pouquinho, mordia o bridão, parava e desistia. Mas desistia mesmo, não pulava mais. Que loucura. Saía com medo da pista.
E aí depois eu vendi ele, e aí veio o Quatur. Não, nem vendi, eu comprei o Quatur e fiquei com os dois. E aí no final do ano eu vendi o Contigo. Não, peraí. Não, o Quatur, na verdade, eu comprei pra pular um metro. Foi. Então eu já tinha o Quatur. Eu pulava os dois e daí só o Quatur era molenga. O Quatur, pra fazer ele correr, tinha que atiçar ele no paddock de um jeito Meu assim que você Deus. faz ideia. Muito frio. Muito frio, muito frio. Então com ele eu não tinha medo nenhum. E o Quatur, quando eu comprei ele, até esqueci de falar, sair pulando etapa aqui, mas o Quatur, quando eu comprei, todo mundo que testou ele, tipo assim, odiou. O cavalo parava com todo mundo. Mas parava assim, xizinho. A Camilinha, se eu não me engano, acho que falou uma vez pra mim que ela colocou uma aluna dela pra testar o Quatur. O Quatur parava em xizinho. E aí, tipo, o Fábio falou, não, vai dar certo com o Dudu. Não sei por quê. Porque o cavalo, tipo assim, parava mesmo. O Fábio, às vezes, ele é meio bruxo, né? Ele tem um Não, negócio... o meu tratador falou assim, Dudu, você não tem noção, o cavalo parava com todo mundo. Ninguém queria o cavalo. E aí, quando meu pai fez o exame no cavalo, ele não passou no exame. Ele tinha um negocinho no exame, nem lembro o que era. E aí meu pai falou, não vou comprar. Aí o dono ligou e falou assim, compra, se o cavalo machucar, você me devolve. Aí ele foi machucar 2 anos depois que a gente tinha ganho tudo. Ah, Aí como é que paciência. você vai devolver o cavalo? Paciência. Mas aí ele falou, se o cavalo machucar, você me devolve. E assim, o Quatur, nesses anos todos, ele só parava comigo quando eu errava feio, porque ele era lindo. Tipo assim, ele não era louco igual a Jave e a Princesa, que você botar a distância no meio da rua, ele vai estacar e vai. Nossa, eu lembro. Inclusive, eu caí com a Princesa agora em Curitiba, não sei se você viu. Não vi. Botei a distância no meio da rua na tríplice no GP lá, 1,60 m. E aí, na verdade não foi nem isso, eu virei assim pra tríplice e eu queria pedir um lance a mais. Só que ela tava Ela meio foi. pilhada no percurso, ela Ela foi, viu você ficou. e aí ficou longe, sem impulsão, sem velocidade, ela foi. No que ela foi, caímos os dois pro chão. Foi bem feio. Tá bem, graças a Deus. Tamo bem. Mas assim, ela, a Java já caiu com o Mas Pedro. eu vou assim, te também. falar uma coisa. Eu acho que a primeira vez que eu vi você montando a Java foi na clínica do Pedro Venice ano passado. Você foi com ela, não foi? Foi. Eu fiquei um pouco impressionada. É bastante vontade que ela tem, né? Não, ela é muito boa. A Java é muito boa, ela é super franca, só que ela foi muito mal iniciada, entendeu? Então ela tem uns botões dela, mas assim, a pessoa que conseguir montar ela sempre vai se dar muito bem. O negócio da Java é mais. Como ela é um pouco queixuda, assim, quando você trabalha ela, e ela tem os coices, tudo, então às vezes você monta ela com um pouco de medo, né? Você monta meio segurando na boca, tudo, mas o segredo dela na pista é você não ter medo dela e botar a perna nela. Dudu, muito Perna, simples botar ela fazer pra e frente, falar, perdeu o medo fazer. dela, botou ela pra Agora, frente. me conta uma coisa, Acabou. como é que você foi de cara que passou 2 anos receoso, com medo, parando a pista Pra no mim número 4? foi o Fábio e os cavalos que ele arrumou pra mim. Mas foi muito trabalho dele. Assim, o Fábio é muito bom com criança, muito bom. E foi muito trabalho de paciência, assim, nele e tudo. E os cavalos, eu sempre tive muito cavalo bom, assim, no mini mirim e no pré-mirim, naquela época, os cavalos bons daquela altura não eram caros, né? Hoje, um cavalo gente bom já de sabe. 1,20 m, daqui a pouco tô pedindo 1 milhão. Mas não eram caros, então eu tinha 4 cavalos, eu tinha o Contigo, o Quatur, tinha uma égua que chamava Isadora, de 8 anos, e E aí eu tinha um cavalo chamado Calado, mas eu vendi ele no final do Mini Mirim, que era um tordilho lusitano lindo. E aí, no pré-mirim, então eu fiquei com esses 3. E aí o Contigo tava à venda, eu lembro que eu pulei 2 ou 3 provas com ele e vendi, mas eu não corria com ele porque eu tinha medo. E aí eu tinha o Quatur era mole, então tipo assim, Não tinha medo. não tinha medo. E a Isadora era muito rápida, muito rápida. A Isadora, o tempo de pré-mirim que eu tive com ela, que eu fiquei com ela... Eu pulei ela meio ano de pré-mirim e ela morreu de cólica. Ela tinha 8 anos. Que dó. Ela é mãe da Luna Puma.
Mas assim, o tempo que eu pulei com ela, a gente ganhou muita prova. Ganhamos aqui uma prova também na pista de grama, assim, no CSM de Maio, que eu lembro até hoje, assim. Uma prova que tava super rápida. Que na época era eu, aí tinha o Felipe Greco. E tinha Sempre o Felipe Greco. Sempre, tinha o Lucas Quincariol também, tinha uns cavalos top, assim. E eram os três, assim, disputando. E era doideira, doideira. Não sei se você acompanhou essa época do Pré-Mirim, mas eram, assim... Depois daquele ano de Pré-Mirim, eu nunca vi nenhum ano de Pré-Mirim tão rápido. Acirrada. Tão rápido. Acho que a única pessoa, assim, que eu posso falar que ia competir com a gente hoje é a Gigi. A Gigi ia bater de frente. A Gigi é A Gigi ia bater de frente. Mas de resto, eu não sei te falar competitiva. alguém que ia bater de frente com a gente, que era muito rápido, era muita doideira. E aí no ano de Pré-Mirim, eu fui, por conta dos cavalos mesmo, eu fui pegando confiança de novo. Aí depois de um tempo chegou o Emiliotti também, não sei se você lembra dele. Lembro. E aí eu tava com o Emiliotti, com a Arthur e a Isadora. A Isadora morreu em junho, ela morreu na Copa São Paulo. Eu fiquei em segundo no primeiro dia, à noite meu veterinário ligou, a sua égua tá mal, tudo. Aí operou, ela morreu acho que uns 4 dias depois. Ai, credo. Meio triste. Isso daí é E uma aí, experiência que... tava chegando o brasileiro, o Emiliotti era meio inexperiente. E aí a gente foi atrás de um cavalo e aí chamou o Gold Life, que era do Rui Pacheco. Cavalo meio complicadinho de montar, mas muito rápido, muito lindo. E aí ele foi o substituto perfeito dela. Perfeito. E aí era o Quatur, Gold Life e Emiliotti. E eu sempre ganhava bastante com o Gold Life, o Emiliotti ia bem. O Quatur ele mais ganhava por fazer zero do que por tempo, que era difícil de fazer o Quatur correr. Aí chegou o Paulista de Pré-Mirim. Aí eu não lembro, eu acho que eu fiquei em terceiro com o Gold Life e fiz uma falta com o Quatur. Não fui pro desempate. E aí depois a gente foi pro Brasileiro. E aí no Brasileiro, eu fiz zero com o Quatur todos os dias e fiz uma falta com o Gold Life na última volta do último dia. Uma faltinha idiota, assim. É que eu tomei um rola dele no paddock, aí eu fiquei meio receoso, assim. Que ele tava descendo cedo na largura, aí o Fábio falou assim, o Fábio botava aquela varinha de um lance, aí ele falou, ó, quando você passar a varinha, dá uma chicotada nele. Na hora que eu passei a varinha, que eu tirei o chicote, ele se atirou, aí eu caí. Ele se atirou de um kick. Aí depois eu fiquei com um pouquinho de receio, botei em mão, peguei uma largura na pista e fiz uma falta. Aí tinha o desempate. E o Quatur, na moleza dele lá. Eu era pequeno, eu não conseguia botar a perna dele pra ele correr. E eu entrei de 1, e eram 11. E tinha o Felipe com o cavalo, acho, e o Lucas com 2, se eu não me engano. E os cavalos do Lucas e o cavalo do Felipe também eram muito bons, muito bons. Eu nem lembro se o Felipe tava com 1 ou 2. E aí eu entrei de 1, tinha uma curva por dentro ainda pra fazer. E eu tentei botar o Quatur pra galopar e o bicho não ia, perdi a curva e tal, mas fizeram. Aí passou, entrou 2, bateu, 3 bateu, 4 bateu, aí entrou o Felipe. Aí falei, fudeu, o Felipe vai arrasar. Vai tirar meu tempo. Aí o Felipe tirou tipo 4 segundos e bateu. Aí entrou o Lucas com o cavalo. Aí o Lucas tirou 4 segundos e bateu. Aí foi entrando gente, a galera ia, todo mundo tirava meu tempo e batia. Aí entrou o Lucão, acho que era 9º de novo. Entrou, bateu tipo no último assim. Tirou um puta tempo. Aí de último entrou a Audrey. E a Audrey montava super bem. Montava bem, ela era rápida, ela tinha um cavalo top também. E aí eu falei, tipo assim, ela não era rápida igual os moleques, mas eu falei, ela vai tirar. E aí ela veio, tipo assim, num tempo que ninguém sabe se ela ia tirar ou não ia. E eu não tava nem olhando, eu já tava longe. Eu já, tipo assim, já tinha a hora que eu saí da pista, eu saí já. da pista bravo, tava eu e a Aleca, não sei nem se você lembra da Aleca, que é uma aluna do Fábio, assim. E eu tava bravo e ela, não, você foi bem, não sei o que, eu bravo, porque tipo, tinha ido devagar, tinha perdido curva e tal. E eu não tava nem olhando, só escutando que a música não tocava. E aí a pista da Alda eu fiquei longe, assim, nem olhei. E ela vinha, aí fiquei em silêncio total. E meu pai falou assim, que ou ela tava, tipo, um pouquinho mais rápido ou um pouquinho mais devagar, não dá pra saber. A hora que ela virou pro último, começou a gritaria, vai. E aí ela tomou um refúgio no último, caiu de boca na vara. Ai, que dó. Foi muito feio o tombo dela. Só viu o barulho, assim. E aí
o meu tratador ele nem viu que ela tinha caído. Ele só viu que o cavalo tinha refugado. E quem viu que o cavalo tinha refugado, ele saiu dando umas piruetas pra dentro da pista, comemorando. Aí depois que ele viu que a mina tinha caído, Ficou mal. com puta pela Ficou consciência. se sentindo mal. Foi. Aí deu umas piruetas pra dentro da pista, assim, comemorando. E eu nem acreditava. Nem acreditava que eu tinha ganho. Que loucura. E assim, todo mundo que entrou tirou meu tempo. Ganhou no 0. Não, era pra ser, entendeu? É isso. Era pra ser. Me conta um pouco de quem são suas principais inspirações no hipismo hoje. Um cara que eu admiro muito é o Pedro, meu técnico. Ele é incrível. Ele monta muito. O que ele faz, assim. E às vezes parece que o Pedro monta melhor cavalo ruim que cavalo bom. Pedro, cavalo ruim, meu, é impressionante. Porque ele faz uns negócios assim que você não acredita. E com o cavalo bom, então, a gente viu no indoor. É. Não, Mas nossa, ele foi sensacional. Ele é um cara que eu admiro muito. Acho um super cavaleiro. E assim, um cara dedicado e tudo. E também admiro muito pela pessoa que ele é, sabe? Não tem problema com ninguém. Muita gente boa. E além do Pedro, um cara que eu acho que não podemos negar que o Stefan é o melhor cavaleiro do Brasil disparado. O cara é monstro. Não, ele monta Monstro. muito. Tem uma raça, assim. Não, ele é monstro. Ele monta todos os cavalos iguais, ele faz zero com todos os cavalos. Pra ele, E eu acho que é muito satisfatório ver o Stefan montando. Muito. Parece um livro de equitação. Tipo, tá Muito. tudo exatamente no lugar. não, o Stefan é monstro. Aí. Eu gosto muito também do Malo. O Malo monta muito, o Pedro monta muito também. Mas eu vou falar um negócio, eu nem acompanho tantas provas lá de fora. Eu gosto de ver futebol. Eu não assisto nada. De pescar, né? Pescar também. De pescar, gosto de Mas eu pescar. só assisto futebol, eu não assisto as provas. Mas aí, então, vou falar aqui que eu admiro do É Brasil. isso. Mas eu gosto muito desses cavaleiros. Bom, acho que você falou um pouco como foi sua evolução nas categorias de base. Não, eu nem vou perguntar essa parte de novo, mas eu queria que você contasse qual foi a importância desses cavalos que você falou, né? Que você saltou vários, né? As 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, para você chegar nos cavalos que você está montando agora. Eu acho assim, cada cavalo me deu um pouco de equitação. O Quatur era Ensinou você a pôr perna como se não houvesse amanhã. Não, mas o Quatur era ridículo. O Quatur, eu entrava na pista com ele, eu sabia que ele ia fazer zero. Tipo assim, eu tinha certeza absoluta que ele ia fazer zero. E aí quando eu subi pro 1,20, inclusive, aí eu comecei a aprender a pilhar ele no paddock, e ele tinha muito lance, e ele virava bem. E aí quando eu comecei a aprender a pilhar ele começou a ser muito rápido. E aí, tipo assim, quando eu conseguia galopar com ele, ninguém tirava o tempo. Mas ninguém tirava mesmo. Mas o Quatur foi muito importante, pra mim acho que foi o mais importante, por tudo que a gente conquistou. Aí, você pegar o Gold Life, era um cavalo muito complicado, assim, ele era muito assustado, ele ia de lado pro obstáculo, ele não trocava os pés, assim. E para uma criança não é tão fácil pegar um cavalo assim. E acho que é um cavalo que me deu muita equitação também. O Emiliote, que era um cavalo que não era tão limpo, mas eu galopava com ele também, classifiquei bastante. A Quântica acho que foi assim, de todos os cavalos que eu tive, acho que foi a mais complicada de todas. A Quântica, ela tinha um problema que ela batia muita cabeça. É chatão isso aí. Ela batia muita cabeça e a melhor embocadura pra ela saltar bem era o pé. Tinha umas embocaduras que ela não batia a cabeça, mas ela encapotava. Eu não gosto de cavalo que encapota. Então eu tive que acostumar com a batidinha de cabeça dela. E ela era queixuda também. E aí não ajudava muito. Dudu, tô sentindo, você Ela gosta era- de cavalo queixudo? Qual que é o rolê? Gosto de cavalo que me puxa. Gosto bastante de cavalo que me Do puxa. quentinho que te convida ali. É o que eu gosto. Igual a princesa, assim. Não gosto de cavalo que você tem que ficar produzindo. E aí... Quem mais? E a Java, lógico. A Java, acho que... Na verdade, teve um cavalo que eu tive que foi mais difícil que a Java, que era o Gaston. Não sei se você lembra dele. Não. Era um cavalo que a Deia pulava, e aí ele era muito limpo. E quando eu comprei ele, acho que eu pulei 3 provas com ele, caí numa paralela numa prova, e aí ele parou comigo. Porque ele, tipo assim, ele era muito bom, mas ele era cagão. Tipo assim, errou com ele, já era. E ele voltava com medo, entendeu? Então você tinha que se esforçar ao máximo E pra aí não o errar. Gaston, ele era assim, era difícil de achar uma embocadura que servia pra ele,
O cavalo tinha energia pra caramba, mas assim, energia que não acabava nunca. Teve um dia que eu tava no Doda com ele na pandemia, a minha rédea arrebentou, achei que eu ia morrer. Eu pulei, Que horror! arrebentou, eu tava fazendo um círculo, a hora que eu puxei a rédea veio aqui assim, falei, eita, mas. Aí eu pulei, caí embaixo dele, assim, ele deu um chute na perna, mas deu tudo certo. O bicho saiu disparado na pista, eu achei que ele ia se matar. Cavalo doido, Que doido, doido, doido. loucura! E trabalhava pra caramba. E era muito complicado de montar, tinha energia. Eu nem lembro direito porque ele era tão difícil, mas ele era difícil. Eu lembro que eu penei com ele. E aí eu acabei vendendo ele pro Doda depois, porque ele não deu certo comigo. O Doda, tipo assim, o Doda veio, ele tava treinando bem, o Doda chegou um dia pra mim e falou assim, posso comprar o cavalo? Pode, é seu. Não era problema pra mim não. E olha Justo. que eu nunca fui de querer vender cavalo, mas esse aí era complicado demais. Tem que dar os créditos pra Deia que pulava GP com o bichinho. A Deia mandava muito. Não, a Deia é porreta. A Deia é uma A Deia super também não amazona. tem tempo ruim não. É. E acho que todos foram muito importantes. E esses cavalos que eu tive no começo, cada um me deu um pouquinho de experiência. E todos eram muito diferentes, então acho que eu aprendi a montar quase todos os tipos de cavalo. E eu nunca tive, assim, tirando o Quatur e a Princesa, eu nunca tive um cavalo muito fácil de montar, assim, sabe? Sempre tive os cavalos complicados, assim. E aí acho que isso aí foi o principal, entendeu? Sim. Foi o principal. E aí, quando eu comprei a Princesa, Era isso que eu ia te perguntar. era o Como que é que foi? faltava. Como vocês acharam ela? Como que foi todo o processo? A Princesa, na verdade, ela foi feita pra mim. Porque a história assim, você não acredita. Não, eu quero Você não saber. acredita. Tipo, eu tava procurando cavalo e aí eu. Meu pai não queria pagar muito caro e eu queria um cavalo pra pular grande. Aí essas coisas não batem, né? Sempre. E aí a Deia tava um dia aqui na época com a princesa, assim, caminhando. Aí meu pai olhou assim e falou, quem que é essa matunga aí? Que você vê a princesa andando assim, você fala assim, que bicho é esse? Eu te mostrar uma foto da princesa assim, da cocheira, você fala, esse bicho aí não pula 1,60 m. Pá, quem que é essa matunga aí? A princesa. Conhece? Não. Aí a Deia falou, vou pular ela em Curitiba no GP. Aí chegou no GP de Curitiba, a Flavinha chegou pro meu pai e falou, ó, assiste essa égua aí, que essa égua aí é a égua do teu filho. Aí meu pai assistiu, a princesa ficou em sexto no GPzão lá, ficou enorme. Primeira prova dela com a Deia. E aí meu pai virou pra mim e falou, meu, essa égua aí deve ser uma fortuna. E deve ser difícil. Você olhava o Pimenta montando ela, a Deia montando, e falava, essa égua deve ser difícil, tudo. Meu pai, posso testar. Aí meu pai ligou pro dono, que é o Daniel. Perguntou se podia montar, o Daniel falou, não, pode montar tudo, mas eu vou pra o Daniel da Bahia. Eu vou pra São Paulo então, espero eu comprar passagem e tudo, que eu quero assistir, quero estar acompanhando o teste e tudo. Falei, pai, meu, se o dono já é assim com a égua, esse cara vai pedir uma fortuna pra égua, a gente não vai ficar com a princesa, ferrou. E aí, eu vim, montei ela, primeiro dia que eu montei, eu não gostei tanto. Segundo dia que eu montei, que eu comecei a saltar, aí eu comecei a gostar mesmo. E aí acho que eu fiz 2 testes de salto, e daí eu falou, é isso, agora vocês decidam se vão querer ficar com a égua ou não. E aí, No fim, era uma fortuna, não? não, ele pedia um valor, acho que você nunca vai achar um cavalo de grande prêmio pelo valor dela, é o que eu vou falar aqui, mas Exclusivo Poder um valor abaixo de 1 milhão, tá, um cavalo que pula grande prêmio, isso aí pra mim já é E que você falou, já falou que ela é fácil de montar, que também já... fácil de montar, É. e ele queria vender ela. E aí meu pai fez o exame, e aí meu veterinário acho que deu médio risco no exame. E aí meu pai falou, não vou pagar isso na égua, que tem médio risco, a égua ia fazer 14 anos já. Não vou. Eu falei, pai, é ela. Tem que ser ela, não sei o quê. Não dá. Eu falei, pai, é ela. Você não vai achar outra égua, é ela, tenho certeza que é ela. E aí o Daniel ligou pro meu pai e falou assim, você tá com medo? Faz o seguinte, eu vou dividir em 3 anos, você vai me pagar uma parte em um ano, outra parte em outro ano, outra parte em outro ano. Se nesses 3 anos a égua machucar, você me devolve a égua e não precisa terminar de pagar.
Meu pai De falou, novo, fechou. o mesmo esquema sortudo. É, fechou. E aí peguei a égua, aí de lá pra cá a égua nunca machucou. E aí a primeira prova que eu pulei, peguei ela no CSN de maio. Pulei ela no I30 aqui, aí saltei super bem. Na semana seguinte já botei ela no GP da Copa. Nunca tinha pulado 1,40 na vida. Fui direto no GP, fiz 0, e aí me galopei e fiquei em terceiro. Aí, Fácil. puta, dali pra frente eu sabia que ia ser só alegria. Em seguida pulei o Paulista de Júnior com ela, ganhei. Ganhei da Quântica. Fiquei em primeiro com ela e segundo com a Quântica. Aí depois fui pro Brasileiro de Júnior. Aí no Brasileiro, acho que por ser uma das minhas primeiras provas na categoria, tudo, não conhecer tão bem a égua, eu fiz umas faltinhas e terminei em terceiro. Perdi pra Malu, a Malu acho que tava no terceiro ano de Júnior, um ano, tinha 2 éguas craques ali na época, e a Bibi ficou em segundo também. E aí depois eu fui pra Curitiba pular o clássico lá, meu primeiro clássico. Reconheci, liguei pro meu pai e falei, pai, tá gigante. Nunca pulei isso aqui na vida. Aí ele falou assim, vai. Eu falei, não, pular, né? Experiência, fazer o quê? Paciência, já tá aí, já reconheceu. E ele tava meio puto comigo que no primeiro dia eu esqueci o último. Eu vinha fazendo 0, esqueci o último, tive que fazer uma volta. E aí eu entrei, tipo assim, como quem não quer nada. Entrei, comecei a pular, fazer o percurso. A égua saltando bem, eu montando bem. Fizemos 0. Eu nem acreditei quando fizeram. Aí eu falei, fizeram e tal. Legal. Vamos pro desempate, E vamos aí? ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. Aí quando eu vi quem tava no desempate, não tinha ninguém muito rápido. Tinha só o Artemus, mas o Artemus acho que tava com um cavalo que, tipo assim, era uma das primeiras provas do cavalo. Tanto que ele foi segundo. E aí eu falei, acho que dá pra ganhar. E aí eu entrei, acho que tipo, de número 4, número 5. Galopei, deu tudo certo, fiz um tempo bom, não corri tanto. E aí foi entrando todo mundo, ninguém tirou o tempo, ganhei. Arrasou. Não, nem eu. Aí só pra você ter noção, a minha mãe me ligou quando eu fizer a minha primeira volta, ela falou assim, você não vai pular o desempate, né? Eu falei, por que não? Não vai não. Eu falei, não, tá bom, eu não vou não então. E ela achou que eu tava falando sério. Aí meu pai me ligou e falou, não corre. Não corre. Não corre. Desempate. E aí ele achou também que eu não ia correr. Minha mãe pegou e foi dormir. Ela desligou o celular e foi dormir. Aí eu ganhei, meu pai ligou pra ela. E aí, você assistiu, não sei o quê? Assistiu o quê? Dudu ganhou. Fica quieto. Entra aí no teu celular, Dudu ganhou. Ela não acreditava que eu tinha ganho. Nem eu acreditava. E aí ganhei. E aí, em seguida... Sei lá, quase fiquei muita prova com ela depois. Eu ia te perguntar. GP, quais tudo. seus primeiros não? Principais títulos? Seus principais títulos. Você tinha Com a falado dessa Princesa? prova que você falou que foi em 2021, né? Que foi o primeiro clássico. Foi o que você primeiro falou. clássico. Então, com a Princesa, pra mim, foi esse clássico que Com é a muito Princesa, importante. ele ganhou absolutamente tudo e segue invicto até agora. Esse clássico pra mim é muito importante. Aí eu fui campeão brasileiro, fui campeão sul-americano. Aí eu fui 2 vezes vice-campeão brasileiro e uma vice-sul-americana também com ela. Fui 2 vezes campeão paulista. Acho que de ganhar foi isso. Aí eu fiquei em segundo, pra mim foi muito legal. Foi o GP do Rio de Janeiro, o Roberto Marinho. A gente quase ganhou. Perdemos por Adolfo, assim, por milésimos. Fiquei em segundo no Open ano passado, terceiro na Copa São Paulo. E teve alguns grandes prêmios que, por eu não ter tanta experiência, a gente não ganhou. Alguns. Teve um aqui no CSN de maio mesmo, que eu fiz 0, baixei o tempo de todo mundo no desempate. E deu uma Georgette no último que a vara voou aqui. Nossa, juro. Campeonato do Too Big viu Não, essa Georgette. Teve um no Rio de Janeiro também, que baixei o tempo de todo mundo. Quem ganhou foi o Stefan com o Zilberson. Segundo foi o Doda com a Argentiníssima, que era rápida pra caramba. Gente, E eu baixei o tempo do Doda. E assim,
eu não sei se eu ia tirar o tempo do Stefan por conta da Georgette. Com a Georgette eu fiquei um pouquinho pra trás. Mas se eu não tivesse dado a Georgette, acho que eu tirava. E o Stefan, inclusive, meu era rápido. Então teve algumas provas que, assim, depois pedi muita desculpa pra princesa, que a gente não ganhou por conta da minha experiência, entendeu? Que os caras estão saltando com a gente, fazem isso há 30 anos, Muitos né? anos, Eu cheguei né? agora. Chegou agora e tá arrasando. Então, tipo, acho que talvez se fosse um cavaleiro mais experiente, a gente teria ganho bastante prova junto. Me conta um pouco, como que é a sua rotina com seus cavalos? Eu não falei do Quatur. Fala das conquistas com o Quatur, que também ganhou bastante coisa. O Quatur também foi campeão brasileiro, campeão sul-americano. Aí, CSN... Depois me mostra uma foto da cara desse cavalo, eu não tô conseguindo lembrar. Mostra. Ele é alazão também. É alazão, aí tem Você a cara tem... aberta. Você sempre compra foi cavalo alazão. por cor? Não, mas os 2 cavalos da minha vida eram alazão. E quando eu comprei a princesa, eu até fiquei pensando nisso. Eu falei, meu, é uma alazã, vai ser a égua... Ela foi a substituta do Quatur, porque depois do Quatur eu falei, ferrou, nunca vou achar um cavalo desse. Um cavalo que eu entro na pista, sabendo que vou fazer 0, um cavalo pra ganhar tudo. Seguro. Ferrou. E aí apareceu a princesa, foi tipo literalmente substituta. Agora eu quero ver achar um outro substituto agora da princesa, né? Dar sorte 2 vezes, acho que já Não, é muito. vai dar sorte, claro. Mas igual a princesa, nunca mais. Classificações, Mas o Quatur. foi isso, eu ganhei todos os CSNs com ele. Todos. Acho que, assim, no mini-mirim, pré-mirim e mirim, né? Foram 3 anos. Nesses 3 anos, não tem nenhum que a gente não ganhou. Não foi que a gente ganhou todos seguidos, mas a gente ganhou todos os CSNs, todos. Caramba. E aí fomos campeão sul-americano e campeão brasileiro. E Paulista a gente foi em segundo, Paulista a gente não ganhou. E aí, olha isso que legal, no dia do meu aniversário de 14 anos, tinha um mini-GP da Copa Santa Amaro, era tipo o meu 3º mini-GP. Fizemos 0 e ganhamos. Presentão de aniversário, esse aí arrasou. também foi top. Arrasou. E aí, assim, por mais que seja a Copa, o mini-GP e o GP sempre são fortes e querendo ou não, é com os caras, entendeu? E é competitivo, né? É com os caras. Então, assim, você pegar, eu ganhei um com a Java também. E o da Java foi bem legal também. Pra mim é bem marcante. E o da Java foi legal, que foi assim, eu fiz 0, aí meus pais falaram, a gente vai jantar. Por quê? Pô, você nunca fez um empate com ela? Vamos jantar. Aí liguei pro meu pai, ganhei. Ganhei. Fala sério, como é que você ficou? Falei, liga no celular agora e vê se eu não tô indo pro pódio. Aí eles não tinham acreditado também. Que loucura! Nossa! Mas foi. As 2 vezes que eu ganhei. Quando você começou a pular essas provas mais altas com esses super cavaleiros, o que passava na sua cabeça? Eu já falei isso uma vez, vou falar 2, vou falar 3, eu ia desmaiar. Tipo, eu acho que ver uma pessoa que eu admiro estendendo do meu lado, eu não ia estar muito bem das ideias, assim. Pra mim acho que era um sonho, né? Tipo, saltar um mini GP, saltar um GP. Era um sonho. E aí, quando eu cheguei ali, assim, por sorte ainda eu cheguei já dando trabalho. Sim. Então, assim, é muito legal, assim, você se sente realizado, entendeu? Eu acho que quando a gente tá ali no mirim e no pré-júnior e começa a ver os nossos amigos começando a pular mini GP, ganhar classe, você fica muito ali, nossa, imagina, tipo assim, o cara que eu mais me inspirava, assim, nos moleques era o Thales, entendeu? O Thales, moleque, monta muito e ele ganhou tudo, e quando ele subiu para os clássicos, ele ganhou o clássico do indoor, ganhou o clássico aqui durante o verão, aí ganhou o GP do Top Rider. Falava, meu, eu queria ser o Thales. Era isso, tipo assim, queria viver o que ele tava vivendo. Entendi. Meu sonho, assim, com a princesa, eu queria, até o ano passado, era dar um brasileiro para ela. No sul-americano, o primeiro que a gente pulou, a gente ganhou. Então, esse aí já tava no chat. Tava faltando brasileiro. Tava faltando brasileiro, e aí a gente ganhou no passado. E agora, assim, a minha meta com ela, até ela aposentar, é tentar ganhar o clássico do indoor. Quantos anos ela tá? Ela vai fazer 18. Tá bom, mas ela tá bem, atleta. Tá bem demais. Tipo assim, é difícil chegar na idade dela do jeito que ela tá. E ela voltou pro GP. Esse ano eu pulei ela os 2 GPs que teve, eu pulei ela. E ela saltou bem. E eu queria
tentar ganhar o clássico do indoor com ela, assim, pra fechar com Não, chave vai de ser ouro, incrível. assim. Não, vai ganhar, eu vou torcer. Ia ser demais, assim. Pra mim é o que falta, é um sonho. Mas foi demais, assim, começar a saltar com os caras ali. Na Paulista agora no Open, que o Stefan ganhou a classificatória, eu fiquei em segundo. Eu já olhei umas 12 vezes o vídeo lá no Instagram, o Stefan em cima e eu embaixo, assim, Não, muito legal, demais. muito legal. Não, isso é muito legal. Me conta então como é que é essa rotina que você se desdobra em. Então, hoje eu não monto, eu só venho na prova. Eu, tipo assim, Oi! esse ano, tipo, eu trabalhei. Eu fiz umas 3 aulas de adestramento, que eu faço adestramento. Umas 3, 4 aulas. E. Como assim? Tô chocada. E eu fiz acho que eu fiz um treino com a princesa pra ir pra Curitiba. Foi isso. Só. Só. É porque você conhece bem seus cavalos, né? E a princesa, pela idade, É bom poupar. ela não treina, ela só trabalha. E aí se você tiver uma equipe boa ali, você vai embora, entendeu? Então, Então, conta. tipo, a Java também, a Java nem trabalha. A Java, o negócio dela é trotar e galopar. Começar a trabalhar assim. Então, tipo, era só trabalhar. Aí eu nem monto. Eu entro na faculdade 7h30, saio meio-dia, e entro trabalhar 1 e fico até às 7. Então, tipo. Nossa, é bem pesado. Aí eu só venho na prova. É bem pesado. Olha, eu vou falar, não sinto falta dessa época de faculdade, graças a Deus já passou faz tempo. Ficou, Não vejo a agora hora de passar. só trabalhar. E ainda assim é complicado. E me conta, no esporte, seus planos a longo prazo, quais são? Sei que envolve pescar e ter tempo de paz também. É difícil falar. É difícil. Eu acho que, tipo assim, o que eu queria era continuar competindo em alto nível e conseguir conciliar com o trabalho, mas eu não penso em viver do hipismo. Eu já quis, mas assim, eu acho que viver do hipismo no Brasil não compensa. E eu não tenho vontade de morar fora. Zero, eu adoro morar aqui. Não mudaria pra fora por nada. Então, acho que isso foi uma das coisas assim que mais me motivou a não viver do esporte, que é a vontade que eu não ter vontade de morar Não sair fora. daqui. Isso aí pra mim foi o que falou, ó, vou continuar, você vê, tipo, tem amador que pula GP, o Grilo. O Grilo trabalha Sim. e pula, então eu quero ser o Grilo agora. É tipo isso. E assim, quem sabe daqui um tempo competindo em alto nível, imagina, pular uma Olimpíada é um sonho, acho que de todo cavaleiro. E se um dia eu tiver uma oportunidade, eu abriria a mão pra isso. Mas não vou viver de esporte não, mas eu quero sempre continuar competindo em alto nível. Caramba! Eu e a minha concepção de todo mundo que pula 1,5 m é profissional, quer ser profissional. Enfim, provando aqui todos os contrários. Então, Não, eu acho assim, é legal. Tipo assim, eu tenho vontade, mas eu... Tipo assim, meu pai já falou, você não vai viver das minhas contas pro resto da vida. Como que você vai fazer pra comprar o Faz seu sentido. cavalo, entendeu? E aí, tipo assim, pra mim, eu acho que vale muito mais a pena eu trabalhar com outra coisa, tentar ganhar meu dinheiro pra poder comprar os meus cavalos e competir, do que... Porque assim, querendo ou não, todo mundo sabe, pra você chegar aonde os cavaleiros profissionais, principalmente os do Brasil, chegaram, é muita coisa que você tem que é abrir muita mão, né? coisa que você tem que abrir mão e assim, você se ferra muito, muito. E eu acho que se meu pai me deu a oportunidade de não me ferrar, eu preciso aproveitar. Inteligente, é uma boa estratégia. Então, Acho que é isso, entendeu? E você falou muito das provas, vou perguntar outra coisa. O que você daria de dica para os cavaleiros iniciantes que querem saltar 1,50 m um dia? Eu acho que nunca desistir, essa é a primeira coisa, porque eu tive tantos momentos que eu pensei em parar, e a gente vê muita gente que veio, muitos amigos meus que pararam de montar, que não chegaram nessa fase por muito pouco, assim, sabe? Tipo,
começaram a ir mal e desistiram. Tipo, sempre vai dar, uma hora vai dar certo. Então, tipo, eu, por exemplo, eu ganhei tudo até o Mirim, e quando eu cheguei no pré-júnior, eu cheguei no brasileiro aqui da Santa Amaro, fui mal pra caramba, não classifiquei pro Sul-Americano. Pra mim isso foi um choque. Foi um choque, tipo assim, o Quatro machucou naquele ano, eu tava com a Quantic, que é com o Maltraga, eu tinha uma Caiana, e eu, assim, não é querendo me gabar nada, mas eu tinha total condições de ir pro Sul-Americano. Tipo, eu era um dos melhores ali. Eu tava entre os top 10. E eu não fui convocado, e pra mim foi um choque. Eu fiquei muito triste. Mas beleza, eu segui de cabeça erguida e continuei. No ano seguinte, chegou no Brasileiro no Rio de pré-júnior. Acho que foi o campeonato que eu montei pior na minha vida. Eu nunca montei tão mal. Entrava na cocheira assim, meu pai falava, meu, o que tá acontecendo? Eu falei, não sei, não sei. Não sou eu. Eu saí do Rio, tipo assim, eu virei a página total, falei, ó, eu monto bem, vou continuar montando bem. No campeonato seguinte eu já tava montando igual eu montava antes. Foi tipo assim, só o Brasileiro no Rio. E foram todas as pistas. Eu montei mal em tudo. Foi bizarro, assim, bizarro. Que loucura. Mas é, assim, principalmente o hipismo é um esporte que tem momentos e momentos, entendeu? Então o principal é não desistir, é ir atrás dos sonhos. E aí, eu acho que uma coisa, o principal hoje também é cavalo. Cavalo faz muita diferença. Eu acho que isso é mais para os pais. Se você tiver a oportunidade de comprar um cavalo bom pro seu filho, nem que seja um pouco mais caro do que você estava pensando, tem que investir. Porque acho que o principal para formar um cavaleiro é o cavalo. O cavalo. E aí a pessoa, a única coisa que aí é um pouco de sorte é a pessoa cair nas mãos de um técnico bom, né? Tem essa. Tem essa. Se eu pudesse fazer uma recomendação, começa a montar o Fábio. O Fábio, pra mim, pra criança, não tem igual. O Fábio recuperou a confiança de muitos cavaleiros. Pra né? criança, Crianças ou amadores, assim, que estão sofrendo aí. Pra criança é o Fábio. Pra mim é o principal. Você montou com o Fábio, comprou os cavalos certos, se tiver talento, você vai longe. Vai embora. Vai longe. E me conta um momento mais marcante da sua carreira. O pódio que você mais gostou de subir. Difícil falar. Mas tem que ser um. Pode falar mais. Pra mim, os 2 sul-americanos que eu ganhei foram muito especiais. O brasileiro no passado com a princesa também. Tipo, tanto tempo batendo na trave, tanto tempo que eu queria dar esse título pra ela, assim. Acho que foi também um campeonato. Acho que eu nunca fiquei tão feliz, assim, mais por causa dela, assim, sabe? Tipo, pô, consegui ganhar um com ela. Porque foram tantas vezes que a gente bateu na trave, que a gente ficou ali na disputa com o Felipe e tudo. E o clássico, assim, do lado dos profissionais, o de Curitiba foi muito legal também. Subir ali, ver os caras embaixo, assim, foi uma sensação única. Tipo, ganhei deles. Ganhou, olhou assim, falou, é aqui que eu quero ficar. Exatamente. Mas pra mim são esses 3. Tá, então, pra gente fechar, última pergunta. Se você tivesse que montar um cavalo perfeito, como ele seria? Eu monto. Eu monto. É a princesa. Pra mim é princesa. Como que a princesa é? Descreva. A princesa, ela é pequena, ela tem um coração gigante, ela é quente, ela é limpa, ela é rápida, ela é inteligente. Pra mim é o que o cavalo precisa ter. Talvez se a princesa tivesse um pouco mais de pata, ela seria a melhor égua do Brasil. Eu acho que ela tá entre as melhores, mas assim, se ela tivesse um pouquinho mais... Não, eu acho que assim, quem faz hipismo e não escutou falar de RSF Princesa tá vivendo debaixo de uma pedra, sinceramente. Alguma coisa tá errada. Eu acho. E assim, o que mais me impressiona é o carinho que todo mundo tem por ela. Todo mundo gosta muito dela, torce por ela. Isso pra mim é demais, assim. E hoje é a égua da minha vida, assim. Tudo que eu ganhei, eu tenho que agradecer a ela. E tudo que, quando eu ganho, eu fico feliz de, assim, pô, fiz por ela. Consegui dar mais um título pra ela. E ela, antes de mim, essa égua ganhou também com o Luiz Felipe Menta, assim, foi surreal. Ganhou todos os clássicos, todos. Ela é... Especial. Ela é, até, a gente vai até quando der. Quando ela falar, não dá mais,
Aí Mas ela gosta, né, ela cara? gosta. Não, ela é diferente. Você vê que ela gosta de ganhar. Ela entra na pista, ela já sabe. Assim. A princesa, ela treina mal pra caramba. Ela não foca no treino. Ela fica querendo capotar, ela não olha pro O obstáculo. negócio dela é ir pra pista e ganhar na prova. Ela não foca. Eu odeio treinar a princesa. Odeio. Meus treinos com ela são muito feios. Muito feios. Chega na pista, ela já sabe. Ela muda completamente. Que louco. São duas éguas diferentes. Literalmente. Bom, Dudu, muito obrigada por conversar comigo hoje. Eu E que pra quem agradeço. quiser acompanhar a sua jornada aí, como é que faz pra te encontrar? Vai no meu Instagram. É, né? Dudu Bárbara. É lá no Obrigada por Instagram. falar como você fala o seu sobrenome, porque eu já ouvi falar gente falando Bárbara, Bárbara e Bárbara. Eu falo, como é que eu vou apresentar Não, é o menino Bárbara. se eu não É Bárbara. falar o nome dele?